Só Tu és santo, só Tu és digno de louvor. Senhor, eu te entrego essa palavra, Senhor, eu te entrego esse tempo agora, Pai. Ah, Senhor, essa foi uma palavra gerada. O Senhor gerou ela em mim. Ah, todos nós passamos por estações. Tem umas que são muito mais difíceis que as outras. Mas nós reconhecemos a beleza de cada estação. E nós dizemos, Senhor, nós queremos viver a estação proposta pelo Senhor. O Senhor tem uma estação nova para nós como igreja, em Cotia, no Brasil, no mundo. Mas o Senhor tem uma estação particular para cada uma de nós, para cada um de nós. Senhor, nós nos rendemos ao Teu senhorio. Nós nos rendemos à Tua presença nessa noite. Nós nos rendemos a Ti, Senhor. Pai, o Senhor bem sabe que eu não tenho nada. Eu nada tenho, Senhor. Mas o Deus que habita em mim, o Deus que me chamou, o Deus que me escolheu, o Deus que me tirou de trás das malhadas, o Deus que mudou tantas coisas, esse Deus tem. Obrigada porque o Senhor não escolhe aqueles que são capazes, mas é aqueles que não têm capacidade que o Senhor escolhe. É aqueles que não têm nada mesmo, para que o Teu poder se aperfeiçoe na nossa fraqueza. Ah, Senhor, eu quero Te adorar. Quero Te entregar tudo. Tudo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Aleluias. Você pode adorar o seu Deus. O tema de hoje é: viva na sua estação. Se você puder, abra sua Bíblia em Gênesis 8:22 e em Salmos 1:3, parte B. Gênesis 8 diz assim: enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, noite e dia, jamais cessarão. Salmos 1:3, parte B, diz assim: que geram frutos na sua estação. Paulo, tem aí? Paulo vai colocar aqui. Eu estudei um pouquinho de geografia. Essa aqui é o globo terrestre. Cadê a Kelly? Tá aqui para ver se tem uma vaga para mim lá no Pedro. Ai, perdeu dando aula. Gente, as estações do ano, elas são definidas em 4. Todo mundo sabe, né? Cada uma tem duração de 3 meses. São períodos climáticos que tem, guarde isso, tem data para começar e tem data para terminar. Enquanto eu estudava, eu já fui cheia do poder. Se você compreender aqui, porque quanto mais eu estudo, gente, eu vejo Deus em tudo. Aleluia. E a terra, se você perceber, isso aqui foi onde mais Deus falou comigo. É uma inclinação. A terra se inclina para fazer o movimento de translação. Enquanto ela faz esse movimento, acontecem as estações. Todo mundo sabia disso, né? Eu voltei na 5ª série aqui. E você já percebeu quando eu vi assim, a terra se inclina? Uau! A terra se inclina para que eu e você pudéssemos viver as estações propostas pelo Senhor. Ai, Jesus! E por que as estações acontecem? Por causa da inclinação da terra em relação ao sol, ou seja, ela gira em torno do sol. Esse movimento recebe o nome de translação. E a sua principal consequência é a mudança de estação. Se a terra não se inclinasse
é 23 graus. Eu gravei até isso. Se ela não se inclinasse, não existiriam as estações para que nós pudéssemos usufruir delas, que são tão necessárias para as nossas vidas. Paulo, tem mais 2, né? Pode pôr o outro. Quando o hemisfério norte ele fica mais perto aqui, quando ele fica mais perto do sol, acontece o quê? O verão. Quando ele fica mais longe do sol, acontece o inverno. Verão e inverno são estações específicas em relação à luz do sol. Grave isso daqui. Primavera e outono são estações mais amenas, consideradas estações de antecipação ou preparação para o verão e o inverno, ou para transição. O Senhor nos leva para uma estação e nos prepara para nos transicionar. Ele sempre faz assim. Deus. Quais são as características de cada estação? Verão é a estação mais quente, tendo dias mais longos e noites mais curtas. Possui grande quantidade de chuva devido à alta evaporação que é a água acumulada no solo. Outono, no geral, várias folhas das árvores caem, muitas flores se transformam em frutos, servindo de alimento. É conhecida como a estação das frutas. O inverno é conhecido por ser a estação mais fria do ano. As noites são mais longas, havendo hibernação de alguns animais e em alguns lugares podem faltar alimentos. A primavera, é a estação das flores. É lindo contemplá-las. As temperaturas são mais amenas. Cada estação tem a sua dificuldade, mas também cada uma tem a sua beleza. Essas características transformam o comportamento da sociedade, pois elas marcam, o que a Lumara falou aqui? Elas marcam o tempo de plantar e o tempo de colher. Ah, Jesus! Toda estação é necessária. A primavera, por exemplo, inicia-se o tempo da colheita das lavouras do inverno do sul do Brasil. O outono ele é frio e seco. Sua principal característica é a diminuição gradativa das temperaturas de chuva. O verão nos fornece vitalidade para encarar os desafios do dia a dia. Proporcionam sentimentos de alegria e animação. Tem muitas pacientes, quando eu atendo, elas falam assim, mas eu estou tão deprimida. E a primeira pergunta que eu faço é, como é que está a sua vitamina D? Né, Gabi? Porque às vezes só está na estação do inverno, não está tomando uma vitamina D, né? Não está fazendo uma academia, produzindo a endorfina. Amém? O inverno, esse eu achei fantástico. É a estação mais dolorosa. Porém, é a estação que nos protege da proliferação de insetos que podem ser portadores de doenças mortais. Ele é importante para o equilíbrio da natureza. Sem ele, seria impossível a renovação da vida no planeta, por causa das baixas temperaturas. As árvores vivem no inverno somente com o que é necessário para a sua sobrevivência, deixando cair suas flores e seus frutos. Aleluias. Não andar na estação que o Senhor nos colocou é viver andando no escuro, sem se permitir viver os processos que nos levarão para a próxima estação. É andar em precipitação, e o significado da precipitação é a queda. E quando eu ouvi isso,
eu falei, meu Deus, eu pensei sempre errado. Porque há uma diferença em antecipar e precipitar. Sempre que nós estamos dirigindo, aí o João, como japonês, né? Ele fala para mim assim, amor, você tem que dirigir sempre olhando 5, 6 carros à frente. Porque se 5, 6 carros à frente fizer alguma coisa, você de imediato já vai se antecipando. Eu falo, gente, eu estou pensando no shopping que eu vou chegar. Estou pensando nos carros que estão na frente. Eu olho o que está na minha frente. Ele fala, não, você tem que se antecipar. E o significado de antecipar também é precaver. Apressar, adiantar. E muitas vezes, quando nós não nos propomos a viver a estação, nós nos precipitamos ao invés de nos antecipar para a próxima que está vindo. Muitas vezes o inverno ele está chegando e a gente não se antecipa comprando as roupas adequadas. Passamos frio. Ou o verão que está chegando, não nos antecipamos comprando remedinho para matar os insetos. Não nos antecipamos para viver o que o Senhor tem para nós. E isso ficou muito marcado ali, porque eu sempre falei, não, eu preciso me comportar como se eu já fosse. Só que o Senhor, Ele me mostrou um texto na Bíblia. E esse texto também ele foi falado aqui. Nós vamos falar um pouquinho de Davi e Saul. Davi, ele nos ensina como se antecipar sem se precipitar. Davi, ele foi um homem que andou na sua estação, no começo e no fim. Mas no meio do percurso, a palavra diz que era primavera e ele deveria estar na guerra. Mas ele preferiu o inverno e ficou dentro de casa. No momento em que ele não andou na estação proposta pelo Senhor, ele se precipitou e ele caiu. Mas eu não quero falar sobre a sua queda hoje. Eu quero aprender com ele. Vamos abrir em 1 Samuel, capítulo 16. A palavra diz assim: o Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Samuel, porém, disse: como poderei ir? Saul saberá disso e me matará. O Senhor disse: leve um novilho com você. Diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele tremendo de medo. E perguntaram: vens em paz? Respondeu Samuel: sim, venho em paz, vim sacrificar ao Senhor. Consagrem-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e seus filhos e dele os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é esse Senhor que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse: o Senhor também não escolheu esse. Em seguida, Jessé levou Samar e Samuel, mas este disse: também não foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou Samuel a 7 filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum desses. Então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar.
Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é esse, levante-se e unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, diga assim, a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. Aqui nós vemos quando Deus ele rejeita Saul, e a palavra é muito clara, e ele escolhe alguém que está escondido, alguém que não é visto, o menor da sua casa, aquele que está atrás das malhadas. E então o Senhor o unge na sua casa, ali na frente dos seus irmãos. E parece que nada aconteceu, porque Davi volta para trás das malhadas, Samuel volta a fazer aquilo que ele fazia, tudo volta ao normal. Mas o que me chamou a atenção foi quando a palavra diz que a partir daquele momento, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Mas por que eu digo que não houve precipitação? Davi tinha o Espírito do Senhor sobre ele, mas ele respeitou a estação em que ele estava. Ele não usou aquele Espírito que estava sobre ele. Ele não foi até o rei e disse: sai daí, o reinado é meu, agora quem manda aqui sou eu, porque eu sou autorizado pelo céu. Ele voltou para de trás das malhadas. Eu aprendi hoje com essa palavra que nem sempre quando o céu me autoriza, a terra me autorizou também. Eu preciso respeitar os processos. E quando o céu me autoriza, Deus vai fazer alguma forma da terra me autorizar também. E se nós formos um pouquinho para frente, fala que o Espírito de Deus saiu de Saul e Deus enviou um espírito para atormentá-lo. E aí eu consigo ver, onde Deus aponta, Ele paga a conta. Porque o que Deus faz? Deus é estrategista. Se vocês olharem no comecinho, Saul falou assim: Samuel falou: eu vou lá. Saul, ele vai mandar cortar o meu pescoço. Aí Deus é estrategista. Não, diga que você vai sacrificar. Deus deu a estratégia. Esse Deus, queridos, ele continua igual. Eu não preciso montar a estratégia. Ele já tem toda a estratégia montada. Ele vai abrindo as portas, Ele vai despedaçando o jugo, Ele vai quebrando algemas, quebrando correntes, fazendo como Ele quer. O meu papel é me preparar, é me antecipar para aquilo que vai chegar. O meu papel é viver a estação proposta por Ele. Não importa se eu estou escondida, porque o Deus que abate é o Deus que levanta tronos. O Deus que despedaça o jugo é o mesmo Deus que faz nascer águas em lugares secos. Ele continua igual, Ele não mudou. Se Ele precisar abrir um rio em Cotia, Ele vai abrir. Ele vai fazer. O papel da igreja é estar posicionada, com a mente antecipada, sem fugir dos processos. Esse é o nosso papel. E aí, como Deus é estrategista, o espírito maligno estava lá,
eu aprendo outra coisa com Davi. Mandem chamar alguém que saiba tocar bem. Não é alguém que sabe tocar. Mandem chamar alguém que sabe tocar bem. Enquanto Davi estava de trás das malhadas, ele estava assim ensaiando, ó. Estava ensaiando. Você quer pregar às nações? Você já fez um curso de teologia, para não falar besteira? Você quer cantar para multidões? Você já aprimorou aquilo que Deus te deu? Você quer ser um médico para as nações? Quanto tempo você gasta estudando? O maior problema é que a gente não aproveita a estação proposta pelo Senhor. O maior problema é que nós não nos antecipamos para viver a estação, mas nós nos precipitamos com ansiedade para estar lá. Então, porque Davi sabia tocar bem, ele esperou na sua posição. Mandem chamar Davi. E a palavra diz que Davi ficava indo e voltando. Quando nós recebemos a autorização do céu, nós precisamos entender que é o tempo de servir. Aquele lugar era de Davi, e ele sabia disso. Mas ele foi servir aquele que Deus rejeitou. E a palavra diz que porque ele serviu e ele servia com excelência, ele matou um gigante. Porque quando ele estava atrás das malhadas, quando ninguém estava vendo, ele matava urso e leão. Existem batalhas, existem não, 80% das nossas batalhas, ou até 90%, ninguém vai ver. Os invernos que você passa, ninguém vê. Ninguém sabe, ninguém tem dimensão das noites frias que você passa. A estação, quando nós temos um bebê, ela é tão prazerosa, mas ela é tão difícil. Só quem passa por isso sabe. Você vê tantas realizando, acontecendo, e você está ali amamentando, trocando fralda, amamentando, trocando fralda. Quantas madrugadas ninguém percebe, ninguém está vendo. Você fala, eu só queria dormir. Senhor, eu só queria dormir. Mas é tempo de trocar a fralda. É tempo de amamentar. É tempo de gerar alguém. É tempo de disciplinar. É tempo de forjar. É tempo de quebrar paradigmas. E muitas vezes você fala, eu só queria estar lá, fazendo a obra. E nós esquecemos que a estação que eu acredito ser a mais linda para Deus é aquela quando você está trocando fralda e amamentando. Quando você está cuidando da sua casa. Quando você está limpando o banheiro e ninguém está vendo. E muitas vezes você limpa e chora, porque dentro do seu coração está tão sujo quanto aquele banheiro. E você fala, Deus tem misericórdia de mim, Senhor. Me ajuda nessa estação que eu estou. Mas as estações mudam. E eu dei o nome dessa estação de Davi de outono. Por que outono? Porque outono
é a estação em que você precisa alimentar. Então Davi estava servindo Saul. A estação dele, acredito eu, não está na Bíblia, era o outono. Mesmo ele sabendo que o lugar dele era aquele, ele estava deixando as flores e os frutos caírem para alimentar. Esse foi o outono de Davi. Aleluias. E então, após Davi matar Golias, Davi, a estação dele mudou. Existem momentos na vida da gente em que Deus vira tudo do lado avesso e você entra numa estação e fala: meu Deus, nem eu estou acreditando, eu não tenho capacidade para viver essa estação, é muita coisa boa. Você já começa a desconfiar, porque só pode ser coisa do maligno, porque é coisas boas demais. Eu lembro que por muitos anos da minha vida, gente, se eu ia tirar um RG, dava alguma coisa errada. Tudo que eu ia fazer dava errado. Mas chegou um tempo em que a minha estação mudou. E aí eu chegava para fazer qualquer coisa, eu falava: não deu errado, não? Tá certo mesmo? Posso ir embora? Eu consegui mesmo isso? A gente nem acredita, porque são tantos anos em estação, seco, árido. Mas aí Davi mudou de estação, e eu dei o nome dessa estação de Davi de verão. Vitalidade. Ele matou o gigante, e porque ele era habilidoso em tudo que ele fazia, a palavra diz que Saul colocou ele no alto posto do exército. Uau, ele saiu de trás das malhadas e foi para um lugar de destaque. Foi para um lugar, meu Deus, eu estou quase alcançando o reinado que me foi proposto. Mas aí as mulheres arrumaram para a cabeça dele, porque elas começaram a cantar: Saul matou milhares, Davi dezenas de milhares. A fama dele cresceu demais, ele era muito bom. E isso causou inveja em Saul. A palavra diz que causou inveja. Então a estação de Davi precisou mudar. E eu dei o nome dessa estação de inverno. A inveja de Saul transicionou Davi para o inverno. E geralmente nessa estação, quem estiver no inverno aqui vai concordar comigo, é a estação de questionamentos. Oh Deus, por que, Senhor? Ah, meu Deus, por quê? É a estação de escassez. Parece que nada rende, você faz a compra, em 15 dias acaba e não tem dinheiro para passar o restante. A fralda acaba, o leite acaba, tudo acaba. O carro bate. Meu Deus, parece que todos os demônios do mundo, Satanás e a terça parte, eles estão focados para atrapalhar a sua vida. Eles decidiram largar todo mundo e eles trabalham só para atrapalhar a sua vida. Não é assim? Não é assim? No inverno é onde o divórcio acontece, é onde a mãe perde o filho. Não é à toa que são as noites mais longas. A palavra diz que o choro dura uma noite inteira. Eu acredito que quando esse choro dura, eu estou dizendo, tá, gente? Quando esse choro dura a noite inteira, certamente é o inverno. Que parece que não acaba. Parece que todas as lágrimas estão ali. E você já não tem mais lágrima. Então Davi, de um alto posto do exército, ele se tornou fugitivo. Ele teve que largar tudo, largar sua esposa, Mical, se bem que não foi grande perda. Cadê?
Fecha aspas. Não foi grande perca, mas ele teve que largar sua esposa. Teve que se fazer de louco para permanecer vivo. Às vezes a gente tem que se fazer de louco, né? Fingir que não ouviu tal coisa, Senhor, para não sair, não entrar na carne. Fingir que não viu tal coisa, né? Às vezes a gente tem que ter uma sabedoria que só pode vir do céu, não vem da gente. E Davi então se fingiu de louco para não morrer. Dormia nas cavernas. E o inverno dele durou um bom tempo, porque geralmente o inverno, ele parece que não dura 3 meses. Parece que ele é mais longo do que as outras estações. Mas mesmo no inverno de Davi, ele me ensinou a não ultrapassar a estação. Davi não ultrapassou a estação. Como você pode dizer isso, Josi? Quando ele teve a oportunidade de matar aquele que Deus já tinha rejeitado. E ele não matou. Quando ele teve a oportunidade de tomar força. Porque não é bem verdade que a palavra diz que o reino dos céus é tomado à força? Mas aquele reino não era dos céus não, era terrestre mesmo. Quando ele teve a oportunidade, a grande oportunidade, agora. Ele permaneceu na estação proposta pelo Senhor. Ele permaneceu no lugar de fugitivo, sem ter feito nada. Ele permaneceu no lugar de injustiçado. Ele permaneceu no lugar de humilhação. Ele permaneceu no lugar de perda, porque não era o tempo da primavera. Ele entendeu que é Deus que levanta os tronos. Ele entendeu que é Deus que nos transiciona. É Deus quem te leva para aquele lugar. É Deus que te traz de volta. É Deus. Davi sabia que Saul já havia caído nas mãos de Deus. Em Hebreus 10, 31 diz que horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. De Deus é a justiça. Muitas vezes a gente quer se justificar, mas de Deus pertence a justiça. Ele coloca tudo no seu devido lugar, na estação certa. Quando nos submetemos aos processos, chegamos no tempo de florescer, onde muitos olharão e contemplarão as flores e as colheitas e ainda vão dizer assim: menina, eu sabia que você ia chegar nesse lugar. Eu sempre acreditei em você. Nossa, e sempre existia um brilho assim em você. Eu sabia que você nasceu para brilhar. Suas flores são tão lindas, seus frutos são tão lindos. Nossa, você nasceu para prosperar. No tempo da primavera é o tempo em que os verdadeiros permanecem, os falsos chegam. Mas quem tem flores bonitas pode dar flores para o falso. No tempo da primavera, Deus colocou a coroa em Davi. Quando Davi entendeu e Davi se posicionou e ele disse: eu viverei os processos. O próprio Deus colocou Davi no trono. Como é difícil passar pelos processos. Eles são tão dolorosos. Eles machucam tanto. É como, às vezes eu tenho essa sensação que é como uma montanha russa, né? Você está lá em cima, de repente, você caiu.
era só um processo. Era só um processo. Mas quando nós nos submetemos à poderosa mão do Deus vivo, nós não caímos nela. Quando nós nos submetemos àquilo que Deus tem e nós vivemos o que Ele propôs, ainda que seja escassez. Ah, queridos, a primavera chega. A primavera chega. Assim como a terra passa por mudanças de estação para estação, nós também, como indivíduos, devemos abraçar a nossa estação. E eu queria que você fechasse os seus olhos.